Irmãos, diz na palavra de Deus que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim, nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas quem são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais? Seriam esses demônios que andam pelos ares? Sim, também. Eles fazem parte disso, porém, não são somente eles. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Satanás fez com que muitos egípcios fossem misturados no meio do povo. Por quê? Porque esses eram ferramentas na mão do diabo. Foram eles que fizeram o povo se revoltar contra Moisés, blasfemar, fazer o bezerro de ouro. E hoje não é diferente. Isto porque Satanás também precisa de suas ferramentas para que ele possa operar no meio do povo de Deus. Esses, então, são as ferramentas do diabo que fazem parte das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E tem mais. Esses são maioria no meio do povo de Deus, como também no ministério. E a prova de que eles são maioria foi o que o Senhor Jesus falou. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E uma coisa interessante, irmãos, que nós temos que observar é que sempre que o diabo quer enganar, ele tem que aparecer em forma de anjo de luz. Por quê? Porque se ele mostrar o seu chifre ou o seu rabo, ele assusta, e aí os homens se espantam. Então, na obra de Deus, sempre que ele quer introduzir algo, ele tem que demonstrar que é uma coisa boa. E aí, somente aqueles que têm o dom do discernimento é que irão enxergar qual é a sua verdadeira intenção. Como está profetizado em Apocalipse 10, João escutou a voz dos 7 trovões e ia escrevê-las. Porém, uma voz lhe disse: sela o que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Irmãos, tudo o que é selado por Deus é porque ainda não é tempo de ser manifesto. Porém, chega a hora em que o Senhor tem que retirar esse selo e fazer com que seja manifesto o seu segredo. E foi o que aconteceu com a voz dos 7 trovões. No ano de 1904, o irmão Luiz Franciscon, juntamente com alguns irmãos, estavam orando a Deus, e o Senhor tomou um deles pelo Espírito Santo e começou a falar em línguas. E aí, um outro irmão que também estava ali orando, Deus deu de interpretar a mensagem. Resumindo, lá na frente, os irmãos anciães aqui do Brasil sentiram da parte de Deus de publicar esta mensagem em um livrinho chamado Mensagens, o qual, até há pouco tempo atrás, ainda estava disponível para a Irmandade. E nesta mensagem que o Senhor revelou, foi dito o seguinte, como os irmãos podem ver na página 60 do livrinho. Diz assim: se obedecerdes a minha voz, eu vos abrirei os tesouros escondidos por muitas gerações. Sereis grandemente maravilhados e vossos corações transbordarão de alegria. Sim, eu abrirei as janelas do céu e vereis então além do véu. Eu permitirei que se riam de vós, vós não deveis ser honrados pelos homens, eu vos honrarei. Chamar-vos-ão de loucos por minha causa, mas vos confessarei perante o meu Pai. Sobre vós cuspirão, e com desprezo os homens sacudirão a cabeça. Estareis a meus pés, e aí, na minha presença, ouvireis os mistérios do céu. Aí vos revelarei os meus segredos. Então o vosso coração será como uma chama ardente. E aí, o que aconteceu? Chegou então a hora em que a voz dos 7 trovões teria que ser soada no meio do povo de Deus. Chegou a hora em que o Senhor começou a abrir os seus mistérios. E aí, como aconteceu durante toda a história da humanidade, sempre que o Senhor se usa de um homem, Satanás utiliza-se das suas ferramentas para combatê-lo. Foi assim no passado
com os profetas de Deus, foi assim com os apóstolos, nem o Senhor Jesus escapou. Teve ocasiões em que o Senhor Jesus teve que sair da cidade para não ser apedrejado. E não foi diferente agora. Na abertura da voz dos 7 trovões, os mistérios de Deus, Satanás, usando-se de suas ferramentas, também investiu contra o que é de Deus, porém, como sempre, sem sucesso, pois ninguém consegue derrotar aquilo que é de Deus. E quais são as características dessas ferramentas do diabo nos dias de hoje? São várias. Vamos enumerar algumas delas. Não são sinceros diante de Deus, não amam a Deus sobre todas as coisas, possuem dentro de si maus sentimentos, sentimentos diabólicos. No caso dos que têm ministério, eles têm o seu ministério como um status e se acham os donos da obra. Falando-se somente de anciães, diáconos e cooperadores, muitos fazem parte da maçonaria, venderam as suas almas em troca de bens materiais. Todos são mentirosos, todos são caluniadores. Então, irmãos, com relação às revelações de Deus, hoje o Senhor já deu a graça de que ela chegasse a quase toda a sua obra na face da terra. Já são mais de 700 mil irmãos que ouviram e creram, muitos irmãos do ministério, anciães, diáconos, cooperadores, cooperadores de jovens, encarregados regionais. E aí então, Satanás, como sempre, passou a se usar de suas ferramentas para combater este importantíssimo movimento, o qual Deus está fazendo, para combater a voz dos 7 trovões. E aí, irmãos, uma curiosidade. Praticamente todos esses que combatem as revelações de Deus não escutaram os áudios, não têm conhecimento do que se trata, mas, movidos por maus sentimentos, falam mentiras, caluniam sobre coisas que não sabem e, o pior, fazem isso em cima dos púlpitos, mentem desvergonhadamente. Somente para mostrar para os irmãos que tudo isso que eu estou falando não é invenção minha, e sim que é a pura verdade, eu irei colocar agora para os irmãos escutarem uma gravação feita domingo passado em uma congregação em Miami, nos Estados Unidos. Um dos anciães mais velhos do país falando contra as revelações de Deus. Este ancião, juntamente com outros do Ministério dos Estados Unidos, são comandados por um ancião brasileiro, sendo que este ancião brasileiro é o responsável pela introdução nos Estados Unidos das Bíblias de púlpito, contendo em suas capas símbolos da maçonaria, símbolos do satanismo, como o bode Bafomé, caveiras com um olho só, as quais simbolizam Satanás. E este ancião brasileiro também é o responsável pela implantação do estudo bíblico nas congregações. Como já falamos, Satanás, sempre que aparece, ele tem que aparecer em forma de anjo de luz. Neste caso, ele apresenta o estudo bíblico para as crianças como sendo uma coisa boa, porém, as intenções são outras. Na realidade, o estudo bíblico para as crianças está sendo implantado nas congregações somente para quebrar esta barreira que o Senhor colocou no início da obra. Barreira essa que diz que não haveria necessidade de se fazer estudos bíblicos, pois a obra de Deus seria guiada pelo Espírito Santo, pela revelação de Deus. E aí então, eles conseguindo quebrar essa barreira, implantando o estudo bíblico para as crianças, o próximo passo será o estudo bíblico para a mocidade e para quem quiser. E finalmente, atingir o verdadeiro objetivo, o qual é obrigar a todos os que pregam a palavra a terem que fazer cursos de teologia. Os irmãos estão entendendo? Esta é a verdadeira intenção de Satanás. Os irmãos querem ver a prova disso? Aqui no Brasil, na região em que este ancião brasileiro atende, em uma reunião ministerial, já foi falado sobre a necessidade de todos os que pregam a palavra
ter que fazer curso de teologia. Então, irmãos, vamos colocar a gravação de Miami, sendo que de vez em quando eu irei dar uma pausa somente para fazer um pequeno comentário. Mas a nossa irmandade hoje precisa conhecer a Escritura, precisa conhecer o Evangelho, para não ser enganados pelas forças que estão por aí, que agem de maneira rápida e sorrateira no meio da irmandade, enganando o vosso entendimento para que percam a fé no Filho de Deus. Então o Evangelho, o ministério tem movido de uma maneira rápida e forte para que os irmãos conheçam a Escritura, começando pelas nossas crianças. Nós aqui agora temos a escolinha das crianças. Para quê? Com a intenção única que eles possam aprender a palavra. A decisão deles no dia futuro, deixamos no movimento do Espírito Santo e na decisão de cada um. Mas nós estamos fazendo o nosso trabalho de ensinar para nossas crianças, nossa irmandade, a Escritura. E vamos fazer, irmão, sem nenhum medo, sem nenhuma dificuldade, porque a palavra de Deus diz-nos assim: ensinai o teu filho no caminho do Senhor, e quando ele chegar a ser velho, nunca mais partirá dele. Então, queridos irmãos, isso fica difícil. Então o inimigo não encontrou a outra forma, a irmandade, preste bem atenção. A única maneira que ele encontrou nesse momento é de usar a própria palavra para descreditar aqueles que estão diante do povo. Irmãos, descreditar nós, os servos de Deus que estão aqui. Irmãos, a irmandade nunca espera, pelo menos de mim, a perfeição. Eu não sou perfeito, irmãos. Mas uma coisa eu digo, irmãos, eu vou fazer o melhor que eu posso para nunca decepcionar os irmãos, o melhor que eu puder. E agora, irmãos, uma coisa que é até difícil, porque é uma outra entidade que é bastante fechada, irmãos, de verificar se é ou se não é. Irmãos, acusando os servos de Deus de fazerem parte da ordem maçônica. Irmãos, eu posso dizer por mim, digo isso em nome do Senhor Jesus, diante de Deus, diante da irmandade, eu não faço parte da maçonaria e nem tenho a menor intenção de fazer. Nem o irmão Rafael, que eu conheço muito bem, nem o irmão Transquirino, que eu conheço muito bem, nem o irmão Moisés, que eu conheço muito bem. Irmãos, não fazemos parte de nenhuma organização. Irmãos, e nem o irmão Davi, nem o irmão Gervas, nem nenhum dos outros anciãos que eu conheço que estão, irmãos, na responsabilidade como ancião mais antigo da obra de Deus, nenhum deles, dos que eu conheço, nenhum deles, irmãos, fazem parte disso. Como os irmãos escutaram, nenhum deles fazem parte da maçonaria. Só que foram eles que introduziram em todos os Estados Unidos as Bíblias com símbolos maçônicos. Trocaram as Bíblias normais por Bíblias com símbolos maçônicos na capa, símbolos satânicos. Mas vamos continuar ouvindo a gravação. Então, queridos irmãos, foi colocada essa manifestação por uma outra ordem, irmãos, que começou por aí uma doutrina, irmãos, que trouxe falando de revelação de anjos e tanta coisa, irmãos, e colocou isso aqui como uma acusação, falando até nomes de alguns irmãos, que nós não fazemos parte de nada disso, irmão. Outra mentira. Eu nunca falei nome de ancião algum que pertence à maçonaria. O problema é que muitos pegam a carapuça para si. Continuando a gravação. Então, irmãos, assim, temos um compromisso com a irmandade, convosco, de ensinar a vossas crianças, ensinar os vossos filhos e a nossa irmandade o caminho do Senhor. E esse compromisso, irmãos, temos feito o melhor que nós podemos. Se não fazemos melhor, porque não temos condição. Mas a irmandade ora por nós, que o Senhor pode nos dar condições de melhorar ainda melhor esse trabalho. O que ensina os nossos filhos o caminho do Senhor é a palavra de Deus, como foi desde o início da obra, e não colocar as crianças para fazer desenhos escolares. Isso é uma forma que o diabo inventou para tirar das crianças o verdadeiro foco, o qual é a palavra de Deus. Matérias pedagógicas, isso eles aprendem nas escolas e não acrescenta nada em suas vidas espirituais. Então, queridos irmãos, uma das dificuldades que existe é uma acusação, que inclusive circulou esses dias pelos telefones dos irmãos, e acusando-nos de fazer parte disso aí. Irmão, nós não fazemos parte de nada disso, não sabemos de onde veio, irmão, qual foi a origem, mas eu conheço a origem disso lá atrás. Irmãos, foi porque isso aconteceu exatamente quando essa heresia, irmão, da doutrina das 7 partes, os 7 anjos, aquelas coisas que aconteceu lá, começou a entrar no meio da igreja, irmãos, falando que nós somos anjos caídos e que, irmãos, nós não temos... nós temos que passar por um processo de purificação aqui na Terra bem semelhante ao sistema que existe do Espiritismo, que existe por aí, irmãos,
E a intenção de tudo isso, irmãos, é apagar o sacrifício da obra de Jesus Cristo na cruz. Os irmãos ouviram que ele chamou as revelações de Deus de heresias? Eu pergunto, como ele pode falar isso se ele nem tem conhecimento de causa, uma vez que ele nunca escutou os áudios? São movidos por maus sentimentos ou não são? Outra grande mentira inventada por eles. Eu nunca falei que nós somos anjos caídos. Anjos caídos são esses demônios que andam pelos ares, os quais no céu se rebelaram contra Deus. Nós somos considerados a esposa do Senhor Jesus, porque no céu nós brigamos defendendo o Senhor Jesus. É muito diferente de anjos caídos. Disse ele também que a intenção de tudo isso é apagar o sacrifício da obra de Jesus Cristo na cruz. Irmãos, que absurdo! Se esse ancião tivesse escutado os áudios, jamais ele poderia falar uma coisa dessa, pois o que as revelações de Deus fazem é justamente o contrário, exaltar o sacrifício que o Senhor fez por nós. Eu não sabia, irmãos, que era a mesma pessoa, mas eu estava no Brasil, inclusive estava em São Paulo, numa época de reuniões, irmãos, e naquele ano, meses atrás, este mesmo irmão, que cita aqui nesta carta, ele tinha tido uma revelação do que era o dia do final do mundo, ia ser tal dia, que o Senhor ia acabar, que o Senhor ia vir, irmãos, e marcou a data e o dia, irmãos, e marcou o dia, a data, irmãos. Irmãos, vamos ver a simplicidade da nossa irmandade. As igrejas encheram naquela noite. Casa de irmãos encheram para orar até meia-noite, irmãos. Irmãos, não era o dia do Senhor, não voltou o Senhor, isso já passou décadas, irmãos, e nada aconteceu. Irmãos, vejam novamente a grande mentira. Todos os milhares de irmãos que têm conhecimento da voz dos 7 trovões, os irmãos que participaram das reuniões, que escutaram os áudios, todos são testemunhas que eu nunca falei que a volta do Senhor Jesus seria em 2012, como ele disse. Eu nunca marquei data e dia para a volta do Senhor Jesus. Então, como pode, irmãos, homens que estão em cima dos púlpitos pregando a palavra, serem tão mentirosos assim? Irmãos, então tudo passou, irmãos, os anos passaram, essa heresia voltou, irmãos, e acabou, irmãos. No ano passado, foi em março do ano passado, parece que quando nós lemos esta carta já foi lida para a Irmandade, esse movimento diminuiu, mas apareceu novamente alguma coisa aqui e na região nordeste também apareceu algumas semanas atrás. Olhem só, além de tudo, desinformado. Ele disse que de lá para cá este movimento diminuiu e que agora ressurgiu. Isso é total desinformação, pois na realidade, de 2012 para cá, este movimento já atingiu todo o Brasil, atingiu países da América do Sul, Estados Unidos, Europa, África e Japão. Está aí mais uma prova que, além de mentirosos, eles são desinformados. Então, irmão, nós voltamos a ler para a Irmandade e explicar a Irmandade e que se abstenha. Irmãos, às vezes não precisa nem se abster da pessoa que está aí, a pessoa precisa entender e sair do meio disso aí, buscar a salvação. Nós não estamos procurando condenar ninguém, mas que as pessoas se arrependam e busquem a salvação e busquem do Senhor a misericórdia. Glória a Deus. Não é, irmãos? É isso aí. Então vamos ler para a Irmandade a carta, mas irmãos, perdão, mas em 5 minutos eu termino essa parte aqui. Congregação Cristã nos Estados Unidos, março de 2017. Deus seja louvado. Amém. A seguinte carta foi enviada pelos anciãos mais antigos do Brasil para os anciãos mais antigos da América do Norte, com a finalidade de comunicar com todo o Ministério e Irmandade em nossos países. O Ministério aqui está em plena comunhão com o Ministério do Brasil sobre esta carta e a necessidade de ser lida o mais rápido possível em todas as congregações para alertar todos os nossos irmãos sobre o perigo desse movimento enganador que está tentando corromper a verdadeira doutrina do Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Esta carta que foi lida fala sobre o perigo deste movimento enganador. Mais uma vez, vemos a desinformação acompanhada do espírito de calúnia. Todos os que participam deste movimento do céu conhecem as inúmeras obras
que o Senhor fez através das revelações de Deus, tirando almas das portas do inferno, principalmente irmãos nossos que estavam escandalizados ao verem tanta corrupção no meio do ministério. Agora vem a carta que recebemos do Brasil. Assunto: heresia doutrinária, cuidado da nossa irmandade. A presente circular tem por finalidade alertar a todo o Ministério da Obra de Deus, junto à cara irmandade, quanto à continuidade de manifestações heréticas, cuja finalidade é de deturpar a fé e a crença do povo de Deus, aproveitando-se da simplicidade que há em alguns irmãos. Já de largo tempo, alguém se dizendo nosso irmão, cuja pessoa, dada a heresia que apresenta, não pertence mais à nossa comunhão, vem manifestando formas doutrinárias e princípios diferentes dessa doutrina que nos foi, pelo Senhor Jesus Cristo, revelada. Estando presente em reunião. Ufa! Finalmente agora ele falou uma verdade. Por quê? Porque graças a Deus eu não pertenço a esta comunhão em que eles estão. A minha comunhão é com aqueles que são filhos de Deus, que são sinceros, que amam a Deus, e não com mentirosos, com caluniadores que blasfemam contra o Espírito Santo. Aproveitando, quero afirmar aos irmãos que, ao contrário que esses caluniadores falam, nós formamos um grupo dentro da congregação cristã, o qual sabe que esta é a graça de Deus. Nós aceitamos integralmente a doutrina do Senhor Jesus e mais, as revelações de Deus não ferem um só tio da doutrina. E nós iremos permanecer dentro da graça, dentro da igreja, até o fim das nossas vidas, independente do que as hostes espirituais da maldade possa fazer contra nós. Então, irmãos, vamos parar por aqui com a leitura desta circular e, para encerrarmos, eu quero mostrar para os irmãos uma curiosidade. Os irmãos sabem que este ancião brasileiro, o qual está implantando o estudo bíblico nas congregações, para que o ministério troque a guia do Espírito Santo por cursos de teologia? Os irmãos sabem o porquê esses homens querem implantar o estudo bíblico? Simplesmente porque eles já perderam totalmente a revelação e a guia de Deus. Mas, como eles querem manter as congregações lotadas, cheias por causa das coletas, uma vez que eles não têm mais a revelação de Deus, a guia de Deus, a única saída para eles é fazer como as outras denominações, cursar teologia. Então agora, os irmãos escutem alguns trechos de pregações que este ancião pregou em Seattle, estado de Washington, Estados Unidos. E aí os irmãos analisem o que é o estudo bíblico, a sabedoria humana. Se eu disser e testemunhar, se eu for firme e fiel na fé até o fim, estou certo. Não é nas obras. Firme e fiel na fé. Então, se o irmão testemunhar, agradeço a Deus que o Senhor tem me trazido até agora, e se eu for firme e fiel na fé, o Senhor me dará a vida eterna. Porque a fé que é o firme fundamento. Ninguém será justificado pelas suas obras. Os irmãos entenderam esse ensinamento? Está errado. Isto sim é uma heresia que este homem pregou perante o ministério. Ele disse que não são as obras que salvam, é a fé. Só que na palavra está escrito que a fé sem as obras é morta. Se isso que ele falou fosse verdade, então a pessoa poderia praticar o que ela quisesse, não possuir obras. Por quê? Porque aí a sua fé a salvaria. Ora, irmãos, a crença, a fé, isto a maioria das criaturas tem. Aliás, os demônios também são crentes. Por quê? Porque eles creem em Deus. Isso, irmãos, é uma maneira da pessoa que não possui obras, que possui obras más, de se enganar e tentar enganar o povo de Deus. A palavra chama Jesus Cristo de verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus é homem.
Ele está inclusive entronizado à destra de Deus como homem. E Cristo é Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Os irmãos ouviram isso? Isto sim é uma heresia. Por quê? Porque é uma coisa de idolatria. E é isto que esse ancião, pela sabedoria humana, pelo estudo bíblico, está ensinando ao povo, ao ministério. No ano 311, houve uma encíclica no Vaticano chamada Encíclica Mariana. E nessa encíclica, o que eles fizeram? Eles pegaram aquela parte em que o Senhor Jesus disse assim: Pai, assim como eu estou em ti e tu estás em mim. Então eles pegaram isso, dizendo que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Não existe o Filho de Deus. Eles são um só. Para quê? Somente para passarem a venerar Maria como a Mãe de Deus. Olhem que absurdo! Mãe do Criador. Sendo que na realidade, o Senhor Jesus falou foi assim: Pai, assim como eu estou em ti e tu estás em mim, eu quero que eles estejam em mim e eu esteja neles. Então nós vemos que isso é no sentido de comunhão. E sendo assim, irmãos, como para eles Deus e Jesus é uma pessoa só, então eles criaram esse termo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Isso não está escrito na Bíblia. Foram os padres que inventaram. Isto é coisa de idolatria. O Senhor Jesus não é Deus. O Senhor Jesus é Filho de Deus. Então os irmãos vejam aqui em Hebreu 1, verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, irmãos, para finalizar, os irmãos escutem mais uma pregação pela sabedoria humana. Os irmãos sabem o que quer dizer domingo? Vocês sabem por que a congregação, o Pão Franciscones colocou o nome de escola dominicana na congregação da Minas Gerais? Vocês sabem o que quer dizer, irmão? Escola dominicana? Escola do Senhor. Porque a palavra domingo vem do latim dominus, domini. A domingo vem do italiano para domenica. Questo corpo dela. Domenica. A palavra domenica vem de dominus, domini. A palavra domingo quer dizer dia do Senhor. Dominus, domini. É Senhor, é o primeiro Espírito de Deus. Irmãos, será que é isso que a Irmandade quer? Trocar a revelação de Deus pela sabedoria humana, pelo estudo bíblico?